O presidente do Banco Central, Jerome Powell, confirmou indiretamente que o QE começa no dia 12 de dezembro de 2025. Enquanto todo mundo prestava atenção no corte de 0,25% na taxa de juros americana, eu estou aqui olhando para o mais importante nesse momento. O ano de 2026 ele pode ter um tsunami de liquidez que pode mandar Bitcoin, ações, metais preciosos e todos os ativos de risco para a lua. Antes de começarmos, seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o Eric e hoje eu quero te provar com números e gráficos porque o Fed não tem outra escolha a não ser ligar mais uma vez a sua impressora de dinheiro. Se você acha que a alta de 2026 é a loucura ou acha que essa decisão do Fed é a coisa mais importante do ciclo, já deixa o like aqui embaixo e bora pro vídeo. Então vamos falar sobre o que realmente rolou nessa reunião do Fed de dezembro, que foi a mais importante do ano. Primeira coisa é que tivemos de fato o corte de juros em 0,25. Então o Fed corta juros dos Estados Unidos e leva a taxa para o intervalo de 3,5 a 3,75. Apesar do corte mínimo ter prevalecido, integrantes da autoridade monetária americana se dividem em três frentes. Isso significa que a decisão de cortar os juros não foi unânime entre os membros do Fed. Isso significa que essa foi a decisão mais dividida da história dos últimos anos. Da última vez que tivemos a mesma situação foi lá em 2019, quando tivemos 3 votos contra o corte de juros. Isso significa basicamente que quase metade do comitê do FONC não queria fazer esse corte de juros. Mas a grande pergunta é por quê? Isso acontece por um simples motivo, que é a inflação. Quando puxamos aqui o núcleo do PCE, ele ainda está na região dos 2,8%, quase um ponto acima da meta do Fed. Porque para quem não se lembra, no início do ano a meta era terminar próximo a 2%. E até metade do ano o Fed realmente estava conseguindo se encaminhar para essa meta. Chegamos ali a 2,2% no PCE ali no dia 30/5, só que desde então isso veio aumentando, 2,4, 2,6, estabilizou aqui, 2,7 e agora 2,8 na última reunião. Só explicando de maneira bem breve, né? Os juros eles estão altos justamente porque a inflação ela disparou ali nos anos de 2021 e 2022. Após o Fed ligar a impressora de dinheiro e dar muito estímulo econômico, colocar os juros lá embaixo, isso fez a inflação disparar. E nós sentimos os efeitos desses estímulos daquela época até os dias atuais. E por isso que desde 2022 até o dia 1º de dezembro nós estávamos em uma fase chamada de QT, aperto quantitativo monetário, onde o Banco Central americano estava retirando liquidez da economia porque eles exageraram em 2021. Mas agora que chegamos ao final de 2025, eles encontraram um grande problema. Eles tiraram muita liquidez da economia e isso está gerando um problema na economia americana. E para que a economia não trave, quebre ou vire uma grande crise, eles vão precisar voltar a imprimir dinheiro. E foi justamente isso que aconteceu nessa reunião. O Powell deu o que é chamado de corte hawkish, onde ele fala que eles estão bem posicionados, próximo à meta que eles já queriam dos juros americano, e ao mesmo tempo ele não tira a possibilidade de novos cortes, porque ele disse basicamente que eles vão aguardar os próximos dados para ver as próximas decisões. Então ele não anulou 100% os cortes do próximo ano. Só que no finalzinho da reunião, né, o mercado já estava precificando 2 cortes de juros para 2026. Ele ainda não vê novas possibilidades de cortes. Então ele teve uma posição neutra e uma posição contrária a esse corte. Mas quando olhamos para as probabilidades do ano que vem, o mercado simplesmente ignorou as falas do Powell e de forma implícita ainda está precificando de 1 a 2 cortes até o final de 2026. Como nós podemos ver, estamos neste patamar de 350 a 375 nos juros americanos. Na próxima reunião, que vai ser no dia 21 de janeiro de 2026, ainda o mercado precifica 75% de chance de manter os juros como eles estão agora, só que passando algumas reuniões, ó, vai ter a reunião de março também, o mercado acredita em manutenção dos juros. Na reunião de abril, dia 29/4, o mercado já precifica mais um corte de 0,25. Depois o mercado ainda acredita em estabilidade nesse corte, né? Depois de 0,25 vai manter em mais 2 reuniões e depois lá em setembro do ano que vem, mais ao final do ano, o mercado já está precificando pelo menos mais um corte de juros. O mercado já está precificando mais um corte de juros, porque nessa região, ó, de juros a 3 a 3,25 seria mais um corte de 0,25, mas podemos ver que já tem uma parte do mercado acreditando em um corte mais agressivo no ano que vem, onde poderíamos até cair da casa dos 3% para 2,75% até dezembro do próximo ano, com 23% aqui acreditando já em um juros em 2,75. Isso acontece por um
motivo muito simples. No ano que vem, o mandato do Powell termina em maio de 2026. E assim, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele vai nomear um novo presidente para o Banco Central americano. E aqui dentro do Polymarket, né, que é um mercado preditivo de apostas, ele já coloca como favorito número 1 para esse cargo um cara chamado de Kevin Hassett. O mais importante para saber sobre ele é que ele é completamente dovish. Ele já falou publicamente que critica a posição do Banco Central hoje, que ele está demorando muito para cortar os juros e que se fosse ele no lugar do Powell, ele já estaria fazendo cortes agressivos e já defenderia taxas abaixo dos 3%. Então o grande resultado disso é que o mercado já precifica no próximo ano que, independente do que o Powell falar agora, não importa, porque o mandato dele vai terminar em breve e vai entrar um novo presidente do Banco Central alinhado à visão do Donald Trump, que é uma visão muito mais pró-corte de juros. Mas é claro que nós não podemos esquecer que o Banco Central não é uma entidade política, ele tem que ser uma entidade um pouco neutra em relação à economia, mas na prática sabemos que nem sempre acontece isso. E no próximo ano, essa questão política pode se intensificar muito mais nas decisões do Banco Central americano. E uma coisa que nós não podemos esquecer da necessidade de cortar os juros não só para a população americana e também para os mercados subirem para a lua, é que o governo americano ele precisa de um corte de juros por conta da sua dívida. Podemos ver que a dívida americana nos últimos 5 anos ela disparou, né? Em 2021 ela estava ali na casa dos 28 trilhões de dólares e agora ela já chega no patamar de 38 trilhões de dólares. Sendo que agora, já em 2025, nós temos o vencimento de uma parte dos títulos americanos da dívida, né? É basicamente assim que eles tomam dívida, eles emitem títulos para o mercado e depois eles precisam fazer o pagamento no vencimento desses títulos. E agora já temos o vencimento de cerca de 9,2 trilhões. Se os juros estão altos, a dívida fica mais cara. Então, quanto menor os juros, menor é a dívida para o próprio Estados Unidos. E olha só que interessante, boa parte da dívida atual dos Estados Unidos vai vencer nos próximos anos, como nós podemos ver neste gráfico aqui. Praticamente 1/3 de toda a dívida negociável do governo americano, ela vai precisar ser refinanciada nos próximos 24 meses. Essas dívidas foram emitidas alguns anos atrás, quando os juros ainda estavam próximos a zero. Agora que vai chegar o prazo de vencimento, elas vão precisar ser refinanciadas, só que o grande problema são os juros. Se elas forem refinanciadas aos juros atual, ela teria um custo de mais ou menos de 4 a 5% para o governo americano. E devido a esse ritmo de refinanciamento com juros na dívida americana, só em 2025 os Estados Unidos já gastaram mais de 1 trilhão de dólares só nos juros da dívida, sem gastar mais nada, só juros. Em 2026, como essa dívida segue aumentando, também vai passar de 1 trilhão de dólares facilmente. Então, isso é extremamente prejudicial para uma economia. Então, basicamente, o que está na mão do Fed não é só se o mercado de criptos ou o mercado de ações vão subir ou não, e se eles vão injetar dinheiro na economia. É se eles não cortarem os juros, a parte fiscal dos Estados Unidos, que vem sendo um problema já há alguns anos, pode ficar ainda pior e isso até poderia virar uma espiral da morte dessa dívida americana, onde ela pode ficar impagável nos próximos anos. Então, ou eles cortam juros e diminuem gastos, ou isso daí vai virar um grande problema em breve. Tá, então com tudo isso acontecendo na economia, por que isso realmente importa para mandar os ativos de risco para a lua? Então esse é o gráfico mais importante que existe para cripto, porque ele mostra a correlação do Bitcoin com a liquidez global e o preço nos últimos 15 anos. Então se nós observarmos essa linha que é a liquidez global e o preço do Bitcoin, eles vêm seguindo de forma conjunta há muito tempo, onde nos momentos de ciclo de alta foram os momentos de maior expansão monetária e os momentos de bear market foram os momentos de contração na liquidez. No momento atual, ainda estamos passando por um processo de expansão da liquidez, mas bem lento e gradual, bem lateralizado. Não é à toa que o preço do Bitcoin ele subiu nos últimos 3 anos, só que não foi uma alta muito exponencial, não como comparado a 2020. Apesar do Bitcoin ter saído ali dos 15 mil dólares para 126 mil dólares, que foi uma alta de mais de 600%, não foi nada comparado a 2020, que foi o período de maior expansão monetária, 2020, 21 e 22, que foi quando o preço do Bitcoin em 2020 estava 3 mil dólares no início do ano, ele chegou a mais de 64 mil dólares ali no final de 2021, porque justamente pegamos um espaço aqui de alta da liquidez. E olha só, se você quer utilizar uma corretora para tirar o seu dinheiro do Brasil e proteger ele no exterior, investindo em ações, cripto e até mesmo em metais preciosos ou contratos futuros, você pode utilizar a Quantiferin. Ela é a única corretora no mercado hoje que não cobra taxa nenhuma, nem de spread, nem de corretagem. Inclusive, utiliza nessa corretora, a nossa comunidade já economizou mais de 300 mil reais somente em taxas que outras corretoras iriam cobrar delas. Então, se você quiser fazer parte da comunidade que não gosta de pagar taxas à toa, você pode utilizar o primeiro link da descrição e o QR Code que aparece aqui do lado e colocar o código RCC na hora de criar essa conta, porque você recebe até 250 dólares de Bitcoin. Mas se você quer continuar pagando taxas
taxas e ter seus dados informados aí para você sabe quem, para o leão, você pode utilizar outras corretoras. Então, quando pensamos no médio prazo e no longo prazo do Bitcoin, quando a liquidez global ela está subindo, o Bitcoin também estará subindo. Quando a liquidez global está caindo, o Bitcoin também estará caindo. E o mais interessante é que isso costuma ter uma correlação entre 70 a 90 dias. Nesse momento do ciclo, onde muitas pessoas acreditam em bear market, o que está acontecendo agora? Estamos contraindo a liquidez ou estamos expandindo? Bom, nesse ano nós tivemos coisas importantes. Enquanto o Fed ele estava reduzindo o balanço patrimonial nos Estados Unidos e reduzindo uma parte da liquidez da economia global, outros países já estão injetando liquidez. Então a China injetou ali mais ou menos 1,5 trilhão nos últimos meses, né, injetando muito a liquidez global. O próprio M2 global no início de 2025 estava ali em 106 trilhões e ele chegou agora em 114 trilhões. Perceba que ele não anda em linha reta, né? Ele tem momentos de alta e momentos de baixa durante esse ciclo de expansão do M2. O M2 americano ele vem crescendo nos últimos anos, mesmo com o Fed fazendo essa parte de contração do seu balanço e outras coisas que aumentam o M2 e a liquidez dentro do mercado americano. E perceba o seguinte, ó, em 2022, quando entramos naquele ciclo de baixa de bear market, não só em cripto, mas nos mercados de risco no geral, o M2 também estava recuando bastante nesse período. De 2023 para cá, o M2 dos Estados Unidos vem subindo praticamente em linha reta e ele continua o seu processo de expansão. Outra coisa, quando olhamos no mundo inteiro, nós temos vários bancos centrais fazendo decisões de cortar os juros, porque basicamente quando os Estados Unidos estão cortando, eles abrem espaço para outros países cortarem também. Ó, podemos ver aqui Índia cortando, Polônia cortando, vários países, né, que tem esse símbolo da setinha para baixo, cortaram sua taxa de juros. Pouquíssimos países, né, aumentaram a taxa de juros. E o Brasil ainda está dentro desse país, né? Que em junho ele teve seu último aumento. Então, no geral, o saldo desse ano de vários países foram de corte de juros. Pouquíssimos países estão na contramão do mundo subindo juros. Então, nesse momento, na economia global, estamos entrando em um afrouxamento sincronizado. É exatamente esse ambiente que é o solo fértil para o Bitcoin crescer. Só que hoje nem tudo está favorável a essa narrativa. Existe um mercado que costuma ser preditivo se nós realmente vamos continuar cortando juros ou se podemos ter algum aumento nos juros no futuro, que são os títulos de tesouro americano de longo prazo. Então, os títulos de 10 anos, eles voltaram a ter uma alta e uma valorização. Então, quando olhamos no prazo de um ano, né, do início do ano até mais ou menos ali novembro, nós vimos esses títulos caindo bastante, só que nas últimas semanas esses títulos voltaram a subir e romperam aqui uma linha de tendência de baixa quando falamos de análise técnica. E isso não é muito interessante para mercado de risco, porque mostra uma preocupação com juros, mostra uma preocupação com essa inflação que está acima do normal e que sim poderia causar uma volta no aumento de juros lá no futuro. Só que hoje tudo indica que o problema da dívida americana é muito maior do que simplesmente uma inflação mais elevada. E o problema da retirada do excesso de liquidez do mercado afetou diretamente o mercado de trabalho americano. E na visão do próprio Banco Central americano, desacelerou e por isso eles precisaram cortar os juros esse ano. Fora isso, pegando uma das principais ferramentas que o próprio Banco Central vai passar a utilizar a partir do dia 12 de dezembro, neste momento, será uma recompra dos seus títulos, o que significa uma injeção direta de 40 bilhões de dólares nos próximos 30 dias. Isso já faz muitos investidores que viveram o ciclo de 2019, 20 e 21 relembrarem deste gráfico aqui, ó, que é o gráfico do balanço do Fed. Quando eles começaram a fazer esse tipo de estímulo, né, nós começamos desta maneira gradual e depois isso disparou numa sequência de injeção muito forte de dinheiro. A partir de 2022, quando tivemos elevação do corte de juros, redução do balanço, o balanço do Fed ele vem caindo e caindo. Agora ele estabilizou no dia 1º de dezembro e já a partir do dia 12 de dezembro vamos voltar a ver esse gráfico subindo e isso é extremamente importante para o mercado de cripto. Só que uma coisa é o seguinte, 40 bilhões é muito dinheiro injetado na economia e a previsão é de que nos próximos meses isso seja contínuo, ou seja, vai ser mais de 40 bilhões nos próximos meses injetados na economia. Então será que é hora de sair comprando altcoins porque agora vamos ter finalmente uma alt season? Não necessariamente, porque nós temos que ver se esse dinheiro entrando é suficiente para trazer altas exponenciais no mercado de altcoins. Na minha opinião, para Bitcoin e Ethereum, sim, isso é positivo. Inclusive, quebraria a teoria dos ciclos, que nós já entramos num ciclo de bear market e isso seria uma continuação do ciclo de alta. Só que se olharmos bem aqui da retirada de toda a liquidez da economia até toda essa injeção que vai ter nos próximos 6 meses, né, onde o Fed vai injetar a cada 30 dias 40 bilhões de dólares, nós vamos sair deste patamar de 6,54, que inclusive já podemos ver um leve aumento nesse balanço para essa região aqui, ó, de 6,74. Então vai ser mais ou menos um crescimento nesta linha aqui, ó. Então ainda
vai ser um crescimento bem lento e gradual, onde até abril do ano que vem nós temos praticamente garantido esse estímulo de 40 bilhões. Então isso vai representar um aumento de 3%. Só que muita gente esqueceu que no início do ano nós estávamos nesta região aqui, de 6,85 trilhões. Então esses estímulos que vão acontecer até abril do ano que vem não são suficientes nem para restaurar o balanço do Fed do início de 2025, mas já é suficiente, pelo menos no ponto de vista atual, para não ter uma continuação de queda, uma quebradeira do mercado, uma crise generalizada por falta de liquidez. Mas como no próximo ano nós vamos ter a troca do presidente do Banco Central, existe essa dívida de 18 trilhões dos Estados Unidos que precisa ser refinanciada nos próximos 24 meses, assim os juros precisam cair, nós podemos de fato estar entrando em um ciclo onde o dinheiro ele vai ficar mais barato. Isso significa que vai ter mais dinheiro circulando na economia e esse é o perfeito cenário para o Bitcoin voltar a subir. Em 2019, que foi a última vez que tivemos essa inversão, né, saindo do aperto quantitativo para entrar na fase de afrouxamento quantitativo, que foi nesta região aqui, plotando o próprio preço do Bitcoin em azul. Nesta fase, nós tivemos uma grande correção do ativo, né? O Bitcoin, ele saiu deste patamar para esta região, então ele corrigiu bastante, mas depois que passamos pela primeira fase, que é uma fase mais lenta e gradual de injeção da liquidez na economia, entramos numa fase muito forte de expansão monetária. Não acho que vai acontecer isso porque foi uma coisa muito pontual, mas sim, isso daqui pode ir subindo de forma gradativa novamente. Então, enquanto até abril sabemos que a curva vai ser mais ou menos assim, depois de abril nós podemos ter uma continuação dessa curva voltando a subir, passando a liquidez já do início de 2025 e voltando, quem sabe, a patamares acima de 2022 lá na frente, né, daqui a alguns anos. E isso seria um claro sinal para uma continuação de alta e expansão no preço do próprio Bitcoin no médio e longo prazo. Então hoje o Fed ele pode falar o que ele quiser sobre combater a inflação e eles vão esperar para ver os próximos dados. Só que a realidade do próximo ano é que a dívida americana está muito alta e a liquidez global está subindo com força. E isso é muito mais forte do que qualquer discurso do Powell. É exatamente por isso que 2026 tem todo o cenário para ter uma grande injeção de liquidez na economia. Bitcoin, metais preciosos e ativos escassos tendem a adorar esse tipo de ambiente para ter uma grande pernada de alta. Mas lembrando que a injeção de dinheiro precisa de tempo para se refletir no mercado financeiro, porque o Fed começa a injetar dinheiro a partir do dia 12 de dezembro. Esse dinheiro não vai imediatamente para Bitcoin. Na correlação de Bitcoin e M2 leva cerca de 2 a 3 meses para começar a ver o dinheiro entrando em Bitcoin novamente. E também a história já mostra, né, outras vezes que o governo passou por esse mesmo problema, quando ele precisa escolher entre dar um calote em todo mundo ou deixar a inflação subir, ele prefere que a inflação suba. Então a grande pergunta para tudo isso é o seguinte: você está preparado na sua carteira para esse cenário? Ou você está pensando a curto prazo e que o Bitcoin ele entrou num ciclo de baixa? Deixa sua opinião nos comentários porque ela pode ajudar bastante no ponto de vista de outras pessoas. E o mais importante, se você acredita que é bear market, por que nesse momento seria bear market? Deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo e quer mais análises macro sem enrolação, se inscreve no canal, ativa o sininho e considere se tornar membro desse canal com o link na descrição, porque lá nós falamos de algumas oportunidades que estão dentro do mercado. No mais, eu te espero nesse vídeo com a única corretora que é a taxa zero no mercado, que pode te ajudar a investir melhor sem taxa nenhuma.